Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabrício Rubinstein, eu estou aqui ao lado do meu colega e amigo professor Saulo Viana. Tudo bom, Saulo? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, hoje a gente veio aqui conversar com você nesse tema especial aí sobre o princípio da presunção da inocência e as repercussões e os estudos que devem ser feitos para você que acompanhou essa discussão recentemente aí, envolvendo o julgamento do HC 126.292. Então, o que basicamente aconteceu em fevereiro de 2016? Houve aí o julgamento desse HC 126.292, no dia 17 de fevereiro, e nesse julgamento o plenário do STF entendeu que há uma possibilidade de início da execução da pena condenatória após uma confirmação de uma sentença em segundo grau. E isso, já esse cumprimento dessa pena, já após o cumprimento já após a confirmação da sentença em segundo grau, de uma publicação de um acórdão, isso não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Essa decisão, pessoal, do HC 126, ela foi paradigmática, porque 126.292 foi paradigmática, já que ela muda toda uma orientação que o Supremo vinha tendo em relação à possibilidade, ou melhor, sobre a impossibilidade da execução provisória da pena, porque sempre se entendeu, até fevereiro do presente ano, que seria impossível a execução provisória da pena, já que isso seria algo violador do princípio da presunção de não culpabilidade, também chamado de princípio da presunção de inocência. Bom, o que diz esse princípio? Onde é que ele está previsto na nossa Constituição? Lá no inciso 57, né, Saulo? E é muito curioso, Fabrício, que o princípio da presunção de inocência, que muitos entendem como o princípio da presunção de culpabilidade, muito embora... Da não culpabilidade, da não culpabilidade, da presunção não culpabilidade, ele está previsto no artigo 5º, inciso 57, mas também tem uma previsão no Pacto São José da Costa Rica, que é a chamada Convenção Americana de Direitos Humanos. No artigo 8º dessa Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, lá nós temos expressamente previsto o princípio da presunção de inocência, porque lá se diz expressamente que presume-se inocente, e não como é a redação do artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E aí todo o desdobramento desse HC 126.292 se dá na análise dessa temática. Se há ou não violação do princípio da presunção de inocência, a chamada execução provisória da pena. Isso aí, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso nos próximos vídeos, sobre exatamente essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Como é que é visto esse princípio da inocência? A gente separou dois doutrinadores, o posicionamento de dois doutrinadores, para vocês começarem a se familiarizar com esse princípio da presunção da inocência, também chamado, como bem disse o Saulo aqui, de princípio, né, da não culpabilidade. Bom, o Alexandre de Moraes, ele fala que esse princípio da presunção da inocência ele é considerado um dos princípios basilares do Estado de Direito, porque ele é uma garantia processual penal. Ele visa, ele tutela aí a nossa liberdade pessoal. Então, em outras palavras, haveria uma necessidade do Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo. É o Estado que tem que demonstrar sua força para comprovar uma culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente. Sob pena, caso isso não seja observado, da gente voltar a uma época de total arbítrio estatal. É um claro limite à atuação do poder do Estado, né? Na verdade, é quando você estabelece que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado, a decisão da sentença penal condenatória, isso é um limite ao poder punitivo do Estado, que nada mais é do que uma proteção ao próprio particular. Exatamente. O Marcelo Alexandrino, nessa mesma tese, ele afirma que a garantia processual penal tem como objetivo, então, tutelar essa liberdade do indivíduo, que é presumido inocente e cabendo, como a gente já falou isso, cabendo ao Estado comprovar a culpabilidade desse indivíduo. Então, a regra geral qual é? Que o Estado ele só pode ou só poderia impor a pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que isso significa, Saulo? E é interessante vocês saberem, acho que a maioria de vocês já bem o sabem, que o trânsito em julgado é a impossibilidade de utilização de recursos contra uma decisão. Na verdade, houve o esgotamento de todos os meios recursais contra uma decisão. Sendo assim, o trânsito julgado ele só se dá quando ou você perde o prazo ou você realmente esgota
todos os recursos admitidos em direito, o que torna, sim, esse trânsito julgado bem diferido no tempo, ou seja, bem longe, na verdade, casos em que um processo penal dura 11 anos por conta da infinidade de recursos que o nosso sistema processual admite. Então, a regra que sempre foi utilizada e amparada aí exatamente com base nesse princípio previsto na Constituição, é que o Estado, então, só poderia impor a pena após esse trânsito julgado, ou seja, como bem disse o Saulo, após o esgotamento de todas as fases recursais. Então, por isso é que a gente teve exatamente essa polêmica nesse HC 126.292, e antes da gente falar exatamente sobre esse HC, no próximo vídeo a gente já vai começar a conversar, Saulo, sobre essa mitigação, esse afastamento deste princípio, porque ele já foi verificado em algumas situações. Então, no próximo vídeo a gente fala desses afastamentos que já aconteceram na hora de aplicar esse princípio, para depois, aí sim, a gente fala mais sobre o HC. E é importante destacar que essas mitigações, que nós veremos daqui a pouco, desse princípio da presunção de inocência, essas mitigações se dão principalmente pelo fato de nós estarmos diante de um direito fundamental e, portanto, relativo, passível de ponderação no caso concreto, já que, regra geral, não há no Brasil direito fundamental absoluto. Legal. Então, no próximo bloco a gente continua falando sobre isso. Um abraço, até lá.